Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Bom dia. Chegou o momento de reunir à mesa, pela última vez, antes das eleições, aqui na Rádio Vizela, os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vizela. Um deles vai ter em mãos o futuro deste concelho durante os próximos 4 anos. Por isso, o objetivo número 1 é que este debate seja esclarecedor em relação ao projeto que cada candidato tem para Vizela, tendo em vista não só o desenvolvimento desta região, mas principalmente a melhoria das condições de vida das nossas populações. Passada esta mensagem, que considero de extrema importância, passo a apresentar os candidatos pela ordem do boletim de voto. Jorge Pedrosa, que se candidata pela coligação PSD-CDS-PP, Vizela é para Todos. Vítor Hugo Salgado, que encabeça a lista do movimento Vizela Sempre. Marco Almeida, que lidera a candidatura do Bloco de Esquerda. António Veiga, que volta a candidatar-se pela CDU. E João Elídio Costa, o candidato do Partido Socialista. Tenho a registrar a ausência de Marco Almeida. Fomos, há instantes, informados pela distrital bloquista que este se encontra fora do país e que não pode estar aqui hoje presente. Antes de mais, bom dia aos 4 e obrigada por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje connosco. Nós vamos estar na sua companhia até à 1 da tarde para falarmos do futuro deste concelho. Se no primeiro debate realizado a 9 de setembro, conhecemos as motivações de cada candidatura, falamos sobre a situação financeira do município, o desenvolvimento económico e captação de investimento para o concelho, bem como da mobilidade urbana e da marca Vizela, com destaque para o dossiê Termas e Despoluição do Rio. Hoje vamos colocar novos temas em discussão. Também recordamos as normas estabelecidas. Os candidatos têm direito a uma intervenção com uma duração de 3 minutos em cada tema. A ordem pela qual serão colocadas as questões a cada candidato vai respeitar a ordem do boletim de voto, que será rotativa ao longo das próximas 2 horas a cada mudança de tema. Na última intervenção do debate de 9 de setembro, o primeiro a tomar da palavra foi António Veiga, da CDU, e é essa a rotatividade que daremos seguimento a partir de agora. Por isso, o primeiro a tomar da palavra será o candidato do Partido Socialista e o primeiro tema é política a adotar para com as juntas de freguesia. João Elídio Costa, do Partido Socialista, já se veio comprometer com a desagregação das freguesias, mas afirmou que o faria mediante o resultado de um estudo a ser realizado para avaliar eventuais perdas. Mas qual é a sua percepção? A reorganização administrativa das freguesias significou prejuízos para o concelho de Vizela? Bom dia a todos. Começo por felicitar a CDU, a coligação, essencialmente pela campanha elevada que efetivamente tem desenvolvido. Infelizmente a mesma coisa não tem acontecido em relação ao movimento e eu gostava efetivamente de o referir e destacar aqui. Antes de responder à sua questão, eu tenho algumas coisas efetivamente a dizer, porque entendo que, independentemente das questões técnicas e programáticas que vinhamos a apresentar, o debate hoje carrega uma carga política muito forte devido àquilo que efetivamente tem acontecido. Eu, quando ainda tenho, por razões que já foram indicadas, já foram referidas anteriormente, mas sinceramente não esperava de forma alguma que a campanha acabasse por decorrer da forma como tem acontecido. E por essa razão eu tenho de pedir desculpa a todos os vizelenses por aquilo que efetivamente tem acontecido. Vizela não merece, os vizelenses não merecem aquilo que está a acontecer. Somos obrigados a reagir, a responder a questões provocatórias para que nos são feitas, exclusivamente, muito embora depois o movimento venha a vitimizar-se em relação à situação, mas esta situação é absolutamente intolerável e impraticável. Tive a oportunidade de o referir, inclusive, na Comissão... João Elídio Costa, eu só peço atenção para perceber que os 3 minutos estão a passar e que depois poderá não ter a oportunidade de falar sobre esta relação a ter com as juntas de freguesia. Sim, mas permita-me que refira exatamente isso e já toco no assunto. Vou dar uma resposta muito breve também em relação às freguesias. O nosso programa é subejamente abrangente e esclarecedor relativamente a essa situação.
Tivemos a oportunidade de apresentar o programa em devido tempo, há 15 dias, juntamente com a CDU, fomos os primeiros a fazê-lo. A coligação apresentou há uma semana e o movimento apresentou, não sei se ontem, se hoje de manhã, sinceramente não sei, que ainda nem o vi. Disseram que ele que na realidade tinha sido publicado. Isto denota nitidamente aquilo que efetivamente acontece. Nós viemos para a política tarde, toda a gente sabe, viemos de uma forma determinada e para mudar exatamente os procedimentos e a forma de estar dos nossos políticos na política. A minha estratégia é exatamente essa, é fazer sentir a todos os vigilantes para que a política tem de mudar. A atividade política é um ato nobre, mas infelizmente para alguns assim não acontece. No segundo ponto, voltarei a este assunto, porque isto não pode ficar por aqui. Há muitas coisas que eu tenho de referir. Está mesmo a chegar ao fim. Há muitas coisas que, na realidade, é preciso destacar e referir por forma a que os vigilantes fiquem devidamente esclarecidos. João Lídio Costa, o seu tempo terminou. Voltará, se assim entendia, quando for interpelado novamente. Sim, mas sobre as freguesias, permita-me... Não posso permitir porque o tempo chegou mesmo ao fim e nós temos que cumprir as regras que estão estabelecidas. A mim não pode, mas das outras vezes pode. Houve uma série de gente que disse e insistiram, e você e a senhora permitiu, a mim tem de ser exatamente no limite. O podcast está publicado no site da Rádio Vizela e poderá ser conferido à distribuição dos tempos. Muito obrigado. Jorge Pedrosa, da coligação PSD-CDS-PP, considera que a política atual da Câmara Municipal de Vizela serve o real interesse das juntas de freguesia? Desculpe, podia repetir a pergunta? Considera que a política atual da Câmara Municipal de Vizela serve o real interesse das juntas de freguesia? Bom dia. Bom dia em primeiro lugar. Queria, como é óbvio, cumprimentar todos os presentes em representação de cada uma das suas forças políticas, o Sr. António Veiga em representação da CDU, o Sr. Ilírio Costa em representação do Partido Socialista, o Vítor Hugo Salgado em representação do Movimento. E também dirigir-me umas palavras às pessoas que nos ouvem através do sinal da Rádio Vizela e esperar que efetivamente este debate seja esclarecedor e que eu espero que não se caia naquilo que tem acontecido nestas últimas semanas, que eu acho que é deplorável e eu acho que os vizelenses merecem respeito. Da nossa parte, nós temos tido uma postura de elevação no tratamento das questões políticas, que eu acho que é assim que se deve estar na política. Portanto, aquilo que eu peço aos presentes é que, efetivamente, tenham isso em consideração. Nós temos de ter respeito pelas pessoas. Relativamente à sua questão, eu sou-lhe sincero, aquilo que se passou ao longo de 19 anos, que é isso que também tem de ser... digamos, analisado, é o que é que se passou ao longo de 19 anos a nível da administração da coisa pública. Nós somos conselho há 19 anos, fez 19 anos no passado dia 19 de março deste ano, ou seja, já entramos na vintena de anos. Foram sempre as mesmas pessoas que estiveram à frente dos destinos do Conselho de Vizela. Houve uma cisão há cerca de ano e meio, em que há um movimento que se diz independente, mas vemos lá mais caras de dissidentes do Partido Socialista, e houve uma espécie de lavagem de cara do Partido Socialista, com algumas pessoas novas que entraram, que não tiveram responsabilidades administrativas no Conselho, mas que a máquina do Partido Socialista está lá. Portanto, tanto um projeto como outro, na minha ótica e na minha maneira de ver, será mais do mesmo. Nós, aquilo que nós temos transmitido na nossa campanha é que há a necessidade de uma mudança no nosso Conselho, de novas políticas, de uma alteração do paradigma de as pessoas que estão à frente dos cargos públicos governarem verdadeiramente a terra que estão a liderar. É isso que eu me proponho fazer. Governar a nossa terra e não governar-me à custa dela, que eu acho que, infelizmente, em algumas situações, devido às opções irracionais que foram... Mas ainda não falou das juntas de freguesia. Deixe-me já, que eu já e vai ter que terminar a intervenção. Deixe-me que eu já lá vou, muito rapidamente. Relativamente às freguesias, eu digo que nós não temos problema algum, porque nós, inclusivamente,
Se bem se lembra, ainda no último orçamento nós apresentamos uma proposta que eu tenho é que o tempo também já terminou, que aumentamos 20% das transferências para as juntas de freguesia. Foi aquilo que nós fizemos, inclusivamente. O seu tempo chegou ao final. Nós temos que ser extremamente rigorosos para, portanto, criar equilíbrio neste debate na distribuição dos tempos. Portanto, quando são interpelados sobre as questões, peço que respondam primeiramente. Se depois terão alguma coisa a dizer, aproveitam o tempo restante. Nestas questões, relativamente às juntas de freguesia, não temos qualquer tipo de problema. Sim. Mas qualquer tipo de problema, porque inclusivamente já fomos nós que aumentamos as transferências. Para Vítor Hugo Salgado, apresentamos uma proposta de transferências aumentadas para as juntas de freguesia. Do lado do movimento Vizela Sempre, já foi apresentado o compromisso em relação a um reforço de verbas e na altura disse que esse aumento seria compensado por uma redução de despesas no cargo de nomeação política. O que lhe pergunto agora, mas será suficiente? Bom dia. Muito bom dia. Cumprimentar todo o auditório da Rádio Vizela, cumprimentar os colegas de painel e desde já desejar a todos vocês, sem exceção, a continuação de uma boa campanha eleitoral. Cumprimentar a Rádio Vizela e desde já agradecer de novo o facto de este serviço público, um serviço de esclarecimento dos ouvintes, esclarecimento dos vizelenses, no debate de ideias concretas e objetivas para o povo de Vizela. Por último, cumprimentar de uma forma especial o núcleo da Liga dos Ex-Combatentes, que efetivamente estão neste momento numa cerimónia que irá decorrer durante a manhã e pela primeira vez eu não poderei estar presente, motivo pelo qual daqui felicito e me junto a esta iniciativa. Relativamente a essa questão, gostaria apenas de fazer duas notas breves. A primeira é que não estou predisposto a entrar em ataques políticos e a intervenção do Sr. Júlio de Costa em si encerra uma enorme contradição. Por um lado diz que o movimento Vizela Sempre é que anda a fazer críticas e por outro iniciou o debate com um ataque feroz ao movimento até na questão do próprio programa eleitoral. Daí que, na minha opinião, quem estiver atento, os vizelenses que estejam atentos, que vão aos sites da rádio e que vejam o histórico das iniciativas, o histórico dos comunicados, o histórico das conferências de imprensa e vão poder verificar que o movimento Vizela Sempre só fez conferências de imprensa e só respondeu quando foi efetivamente atacado. Sobre as freguesias, dizer desde já que as freguesias para nós são fundamentais em toda a estratégia de desenvolvimento do Concelho de Vizela. Em primeiro lugar, pretendemos reforçar as suas competências e, em segundo lugar, pretendemos reforçar a sua capacidade financeira. As competências têm a ver com a distribuição e o trabalho conjunto que as freguesias têm que ter com a Câmara Municipal de Vizela, desde logo no que concerne aos espaços verdes, às escolas e às próprias estradas. Em segundo lugar, no que concerne à capacidade financeira, as juntas de freguesia, pela ação que desenvolvem, pela capacidade de proximidade perante os vizelenses, conseguem fazer as obras de uma forma muito mais simples, muito mais concreta e objetiva junto dos vizelenses e com isto nós iremos reforçar as suas competências. É nosso objetivo duplicar as verbas das freguesias e com isto assumir também um conjunto de competências associadas. Esta duplicação das verbas de freguesias passa por algo que eu também gostaria que todos os candidatos de certa forma ponderassem e que respondessem sobre esta matéria, porque nós temos objetivamente uma decisão, que é: nós não vamos fazer nomeações políticas, nós não vamos nomear para a Câmara Municipal assessores, chefes de gabinetes e secretárias. Estas funções vão ser feitas por funcionários que estão dentro da Câmara e sobre isto dizer efetivamente que o valor que eles gastam todos os anos, que são sensivelmente 120 mil euros, o que dá cerca de €500 mil em 4 anos, será transferido na totalidade e na íntegra para as juntas de freguesia. António Veiga decidiu, ao lermos o programa eleitoral, vemos que a força política pelo qual se candidata fala, e passa a citar, numa completa negligência e falta de preocupação pelas freguesias periféricas e as suas mais sentidas carências. Em que se baseia para fazer tal afirmação? Bom dia. Antes de mais nada, bom dia. Cumprimentar todos os colegas aqui do auditório, assim como os ouvintes do Rádio Vizela. Em relação a isso, essa constatação é aquilo que nós temos perante os olhos. E quanto mais formos à periferia, maior vemos, de certa maneira, o abandono a que, de certa maneira, têm sido votadas as freguesias. E um bocado de uma forma mesmo arbitrária, porque quando se diz de verdades de lá para ali, em que é preciso em lhe dar competências, lhe dar liberdade financeira e tudo muito mais, o facto é que nunca se tem feito nos últimos anos. E nesse sentido, portanto, é preciso valorizar sim
e motivar todos os intervenientes a nível que atuam a nível das freguesias. E, de facto, isso não tem sido feito e mesmo as próprias freguesias com funcionamentos que muitas das vezes das próprias juntas, que não é tempo inteiro, limita as próprias freguesias e os seus condicionamentos. Poderão dizer, mas o Presidente da Junta não tem que estar todo o tempo na Junta, mas efetivamente a abertura da Junta permanentemente pode oferecer um conjunto de serviços em algumas dessas freguesias que não são oferecidos ainda hoje. E, portanto, pensarmos também o caso da agregação da freguesia de Gilde com Sampaio, penso que foi um erro estratégico, que em nada trouxe de melhor, nem para uma freguesia, nem para outra, e penso que isso é uma da situação que se terá que repensar e reformular, porque é extremamente importante, por questões culturais, históricas, e a sua desagregação, e nós defendemos isso no programa, e é uma das primeiras propostas que nós faremos, porque no caso específico, com dois comportamentos e duas origens tão diferentes, de facto a agregação é antinatura. Todo um conjunto de outras situações serão importantes para também dinamizar as freguesias, como a desburocratização de algumas formas de intervenções diretas com a Câmara, que muitas das vezes não se tem feito. E muitas das vezes politiza-se demasiadamente as freguesias. Ou seja, cria-se pequenos nichos onde se atua um pouco em função das próprias cores políticas e dos próprios interesses de cada um dos intervenientes, o que acaba por ser de lamentar. E também a intervenção que as próprias freguesias e a Câmara têm em relação às freguesias a nível da rede viária não tem sido a melhor. Há como que quase um desfazamento entre o que se faz e o que durante muitos anos se preconiza a nível de programas, que lamentavelmente tem que ser... terminar, António Veiga. Essas linhas programáticas têm que ficar definidas e não pequenos flashes. Terminou o tema. Vamos avançar para o segundo tema deste debate e vamos agora falar de política fiscal. No primeiro debate falámos de desenvolvimento económico e captação de investimento, mas ficou por abordar a política fiscal, sendo este um dos temas que mais interessará aos nossos ouvintes, porque vai interferir diretamente com o seu orçamento familiar ou até com a gestão dos seus negócios. Agora começamos com Jorge Pedrosa, da coligação PSD-CDS-PP. Se for eleito Presidente da Câmara nas eleições de 1 de outubro, vai baixar os impostos em Vizela? Deixe-me telegraficamente, relativamente às freguesias, só referir o seguinte. A coligação, já no último orçamento, apresentou uma proposta de aumento de 20% das transferências da Câmara Municipal para cada uma das freguesias. Nós consideramos, e eu acho sinceramente que a administração local é a que está mais próxima das pessoas. Ora, as freguesias ainda mais próximos estão de cada um dos municípios, dos seus fregueses, e nessa medida é salutar que se possa transferir para as autarquias locais competências, mas para além dessas competências que vá, obviamente, com as respectivas, capacidades financeiras para dar resposta a essas competências. Portanto, é isso que nós preconizamos, é isso que nós pretendemos fazer. Relativamente à sua questão política fiscal, eu vou fazer referência aqui às seguintes situações. O nosso município, nos últimos 4 anos, mais sensivelmente nos últimos 8 anos, e com, digamos, um acréscimo nestes últimos 4 anos, perdeu competitividade. Porquê é que eu digo que perdeu competitividade? Qualquer empresário que queira fazer um investimento, antes de fazer esse investimento, tem de fazer as suas contas, não é? No que diz respeito ao município de Vizela, nós, relativamente à carga fiscal, nós temos o IMI no máximo, temos a derrama no máximo, temos, no que diz respeito a taxas e licenças, todas elas estão no máximo, atendendo à intervenção que nós fomos objeto, nomeadamente do PAEL e do reequilíbrio financeiro, cujos responsáveis são a administração que nós tivemos até agora. Foram, volto a dizer, sempre as mesmas pessoas. E isso diminuiu a nossa competitividade. Como eu estava a dizer, um empresário, antes de fazer o seu investimento, faz as suas contas. E relativamente aqui aos municípios circundantes,
Nós temos outros municípios muito mais competitivos do ponto de vista de carga fiscal. Mas a coligação vai baixar os impostos e vai baixar... Deixe-me acabar. Se eu lhe estou a referir que nós não somos competitivos, temos de nos tornar competitivos. Como é óbvio, tentar baixar impostos no sentido de poder ser mais atrativos ao investimento. É essa, porque nós... vamos lá ver uma coisa. Nós temos de ter medidas que tenham efeitos práticos na vida das pessoas e que possam ser objeto de melhoramento do nosso Conselho do ponto de vista de competitividade. Isso passa por aí. Passa, inclusivamente, muitas das vezes também, por nós sermos mais ágeis, mais proativos, nomeadamente no que diz respeito à possibilidade de atrair investimento. Inclusivamente no nosso manifesto, temos previsto a criação de um gabinete que possa criar essas vantagens do ponto de vista de competitividade. Nós temos de ser mais céleres na aprovação de licenciamentos que possam criar emprego. Terminou o seu tempo. Que possam, obviamente, melhorar a vida das pessoas. Nós temos de nos virar para as pessoas, porque é isso que Vamos importa. agora ouvir Vítor Hugo Salgado, do movimento Vizela Sempre. Em relação à política fiscal, o movimento já veio a prometer uma redução gradual de alguns impostos. O que pergunto agora é o que é que está em causa e de que forma é que esta redução pode ser feita sem inviabilizar a libertação de verbas para investimentos de capital. Muito bem. Quando assumi as contas da Câmara Municipal de Vizela, em outubro de 2010, houve e verifiquei que a Câmara estava numa situação cáustica. Para além da análise efetiva das contas e do levantamento exaustivo e da resolução do problema, solicitei ao Sr. Presidente da Câmara uma auditoria, atendendo que tinha algumas dúvidas sobre algumas questões que efetivamente estavam vertidas nas contas nesse momento. Daí que dizer desde já que sobre esta matéria, sendo Presidente da Câmara, irei fazer essa auditoria que o Sr. Presidente da Câmara não quis fazer. Ponto. Segundo ponto, nessa altura, quando peguei nas contas, a Câmara tinha uma situação cáustica. Só, por exemplo, para dar 2 ou 3 dados, a Câmara Municipal de Vizela tinha de dívidas a fornecedores de curto prazo 16 milhões de euros. A nível de orçamento, a Câmara Municipal de Vizela tinha um orçamento empolado, sensivelmente 38 milhões de euros. Quando eu saí eram 13 milhões de euros. A dívida a fornecedores era paga sensivelmente a 231 dias, contrariamente ao quando saí, que já eram sensivelmente 63. Há uma reestruturação total da dívida da Câmara e quando eu saio, as últimas contas que são apresentadas, o balanço, mais precisamente na sua página 2, na prestação de contas de 2016, saí da Câmara Municipal de Vizela tendo ficado 5 milhões e 63 mil euros depositados na conta bancária. Quer dizer que há uma alteração substancial que permitiu começar este determinado regabof que a Câmara tem vindo a fazer ou que quer fazer de despesas em período eleitoral. Contudo, baixar impostos. Na nossa opinião, dentro da estratégia que foi desenvolvida, foram criadas as condições para a estabilidade financeira. A partir do momento que está criada a estabilidade financeira, o que é que nós temos que começar a pensar? Começar a pensar em ter um concelho mais próximo, mais inclusivo, empreendedor e, sobretudo, sustentável. O que é que eu quero dizer com isto? Nós falamos em baixar impostos, mas para além de baixar impostos, temos que dizer onde é que vamos buscar o dinheiro. Nós vamos baixar os impostos, neste caso concreto, o IMI, o IRS e a derrama, o IMI 0,025 ao longo de 4 anos e de forma progressiva, o que permite ter uma quebra de receita inicial no primeiro ano de 147 mil euros, nos anos subsequentes e no total dos 4 anos, 1.647 mil euros. No caso do IRS, baixar 0,5, o que permite ter uma redução no primeiro ano de 46 mil euros da receita e no total dos 4 anos, 455 mil euros. Para além disso, a derrama, não vamos fazer uma redução progressiva, vamos fazer uma redução imediata para 1%, o que permite fazer uma redução das receitas da Câmara Municipal na ordem dos 125 mil euros por ano, num total de 4 anos, 500 mil euros. E agora, como é que se vai resolver esta situação? Se vamos baixar impostos, temos que apresentar medidas concretas e objetivas para diminuir a despesa. Como é que se diminui a despesa? A despesa, em primeiro lugar, diminui-se com a redução de um conjunto de despesas que estão a ser feitas dentro da Câmara e que efetivamente têm que ser alteradas. Desde logo, tem que haver uma reformulação total das obras municipais, porque as obras municipais... Vai ter que terminar a sua intervenção, nós vamos ter que ouvir a António Veiga, depois, se quiser voltar a abordar essa questão, Muito terá bem. de o fazer mais à frente. António Veiga, recentemente o Executivo PS baixou o IMI, tendo em vista a cobrança do próximo ano, de 0,45 para 0,398. No seu entendimento, esta foi uma medida positiva ou poderia a atual Câmara ter ido mais longe?
Para antes de mais nada, eu tenho a lamentar o facto da Câmara nos ter prometido que nos facultaria um conjunto de documentos que nunca facultou a nenhum dos presentes, pelo menos quanto eu saiba. Portanto, o facto da Câmara ter reduzido seria hipócrita da minha parte dizer que não era uma mais-valia. Mas a que preço? E nesse aspecto, concordando com o Vítor Hugo Salgado, é preciso saber o que é que se pode fazer e aonde se pode resolver. E algumas das soluções passam precisamente por isso. Quando fazemos redução em determinados impostos e para manter as verbas teremos que fazer a compensação. E uma das hipóteses que se fala em relação, por exemplo, à derrama, se nós diminuirmos a derrama e criarmos as outras condições necessárias para o investimento, porque não é só reduzindo impostos que se aumenta o investimento. É óbvio que se não tivermos um parque industrial, não tivermos um conjunto de apoios às empresas, por muita redução que se faça, as empresas não se tornam competitivas. Passa também pelos acessos, por todo um conjunto de problemas que por aí vêm. Em relação ao IRS, na sua redução, é óbvio que melhor seria a hipótese de reduzir se os vencimentos fossem muito mais elevados. Por exemplo, a própria o que se retaria haveria muito mais hipótese em si de fazer uma redução sobre essa perspectiva, porque haveria mais enriquecimento do município e haveria mais verbas em troca, portanto seria mais fácil fazer esse tipo de redução. Portanto, ao fazer esta redução, que conforme respondendo à sua pergunta, é de facto benéfica, porque implica maior dinheiro nos municípios e nas pessoas em geral. Isso o que é que pode ser? Não, mas também é preciso perceber que em algumas situações estamos a falar de valores relativamente irrisórios, mas que não deixam de ser importantes, porque ao aliviar a carga fiscal também permite um conjunto de oportunidades das pessoas, quer pouparem, quer investirem em produtos e em si dinamizar toda a economia. Portanto, é aí a importância da carga fiscal, que terá que ser reduzida progressivamente e racionalmente. E essa carga fiscal estará abrangida de uma forma geral com outro conjunto de medidas que têm de ter tomadas para dinamizar o Conselho. E é isso que falta muitas das vezes às forças políticas, é uma linha orientadora. E essa linha orientadora, por exemplo, passando pela marca Vizela, que nós há muito tempo falamos, será uma forma de dinamizar também o Conselho. De projetar essas marcas lá fora. Terminou o tempo, António Veiga. Pronto, eu em relação a isso depois ainda... Falará depois. Vamos agora ouvir João Elídio Costa, do Partido Socialista, porque nós queremos saber se a candidatura que lidera tem em vista alterações na atual política fiscal da Câmara Municipal de Vizela. Antes de responder a essa questão, vou-lhe responder à primeira. Da Junta de Freguesia. Das freguesias. Relativamente a essa situação, e o nosso programa é muito claro. Aliás, estamos em sintonia com a Câmara e a Câmara já fez transferências suplementares, conforme deve saber, para as freguesias depois da saída do Vítor Hugo Salgado. Há uma delegação de competências que está perfeitamente definida e nas reuniões que tivemos com os presidentes de junta que tiveram amabilidade de nos receber, foi dito claramente. Vai haver uma transferência exatamente de responsabilidades para as juntas, mas essa responsabilidades para as juntas vai assentar em dois parâmetros muito claros. Primeiro, um regulamento para com as freguesias para relativamente aos meios, à atividade corrente. Outro relativamente aos projetos estruturais para que terão um tratamento adequado. Isto genericamente, para não perder muito tempo. Relativamente à desagregação, o nosso programa é muito claro na gestão municipal, em que diz desagregação das freguesias mediante estudo das perdas resultantes da decisão unilateral do Governo, tomada pelo Governo anterior. Com os seguintes, faz parte do nosso programa, isso vai ser devidamente analisado. Relativamente política fiscal. À política fiscal, o nosso programa é muito claro também, e no que diz respeito à economia, emprego e inovação, já assinalamos lá alguma dessas questões. Em concertação, inclusive com a própria Câmara Municipal, já foram feitos alguns ajustamentos. O IMI já tinha baixado, conforme sabem, de 0,50 para 0,45, por isso não é verdade tudo aquilo que efetivamente é dito, e houve uma tomada de posição na última reunião, ou na penúltima reunião de Câmara, exatamente baixar de 0,45 para 0,398.
A única questão que foi em aberto é relativamente à derrama, e essa vai passar exatamente porquê? Por um regulamento que vai ser criado em termo empresarial, por forma a sabermos, ou seja, nós não podemos baixar por baixar, porque isso vai nos criar estrangulamentos sérios a seguir. Nós temos de criar condições, tem de se criar um regulamento que defina claramente qual é a política que vai ser seguida em relação ao existente e àquilo que na realidade poderá vir a ser criado. Isto para não perdermos muito tempo, quem quiser pega no programa. O nosso programa é suficientemente sucinto e esclarecedor relativamente a essas situações. Quanto às questões para que o candidato do movimento referiu, no tocante às dívidas a fornecedores, eu gostava de dizer claramente o seguinte. Quando a sua saída, a dívida a fornecedores era de 2.212.000 euros, a dívida de empréstimos era 16.682.000. Ou seja, a dívida orçamental, quando a saída dele, era 18.891.000 euros. Em 31 de 8 de 2017, a dívida a fornecedores era de 1.695.000 euros, abaixo daquilo que efetivamente referiu. A dívida de empréstimo era 12.389.000, ou seja, 14.085.000. João Lídio Costa. Por isso, há uma diferença aqui de 4 milhões de euros em relação àquilo que foi a posição do Vítor Hugo Salgado. Vamos avançar. E quanto aos pagamentos, os pagamentos Costa, neste tem mesmo momento que terminar, são de 57 falará dias. a seguir quando, portanto, voltar a tomar da palavra. Nós agora temos que apresentar o terceiro tema, que são as obras públicas de maior expressão. Em todos os manifestos eleitorais existirão projetos que não só pela sua dimensão, mas principalmente por aquilo que podem significar para o Conselho e para os vizelenses, acabam por ser as bandeiras de cada candidatura. E são esses projetos que terão agora a oportunidade de apresentar a quem nos ouve. E quem nos ouve também quer saber quando e como esses projetos poderão ser uma realidade, mas também quanto custa a sua execução e de que forma é que estes serão comparticipados. Isto tendo em conta, e aponto a título de exemplo, o orçamento aprovado para este ano e que ronda os 13 milhões de euros, 13 milhões e 600 mil euros, estou a falar do orçamento da Câmara Municipal de Vizela. Neste tema, e dada também a importância do mesmo, vamos fazer duas rondas. Começamos com, agora, Vítor Hugo Salgado, do Movimento Vizela Sempre. Em termos de obras públicas, que projetos tem a sua candidatura a apresentar ao eleitorado vizelense? Muito bem. Antes de responder concretamente a esta questão, cumpre aqui referir algo que é fundamental. Em primeiro lugar, dizer que o Sr. João Lídio Costa disse bem que a dívida reduziu de 18 para 14 milhões com a minha saída. E eu disse anteriormente que estavam 5 milhões de euros no banco. O que quer dizer que a dívida não deveria ter reduzido de 18 para 14, mas deveria ter reduzido de 18 para 13. Porque era só pegar no dinheiro que estava lá e ir pagar a dívida. Conclusão, está aqui um documento concreto onde se diz objetivamente isso. Em segundo lugar, nós não podemos falar, como o Sr. João Lídio Costa fala, efetivamente, que vai reduzir, mas não apresentou uma única medida de contenção e de corte da despesa. Porquê? Nós não podemos reduzir impostos sem reduzir a despesa. Só com a redução da despesa é que nós podemos reduzir impostos. Caso contrário, aumenta a dívida. E nós temos várias medidas. A primeira medida é, desde logo, a reorganização das obras municipais. Neste momento, para serem feitas obras em Vizelas, tem que haver uma reestruturação aprofundada das obras municipais para reduzir todos os custos que são associados a este setor. Em segundo lugar, tem que haver a negociação de novas condições da tarifa de recolha e de tratamento de lixo. Urgente, porque a Câmara Municipal de Vizela, neste momento, paga sensivelmente uma fatura mensal de 30 mil euros sobre esta matéria. Para além disso, dizer algo que é fundamental, que é, nós vamos alterar o sistema de recolha de lixo. Alterar o sistema de recolha de lixo é fazer a contentorização. Nós vamos deixar de ter o lixo no chão, vamos investir na aquisição de contentores e estes contentores vamos conseguir baixar a despesa da Câmara Municipal de Vizela. Porquê? Porque o caminhão passa todos os dias, ou melhor, exceto um dia no centro da cidade, que é o domingo, e nós, ao enterrar o lixo, os caminhões, em vez de passar todos os dias, passam a passar dia sim, dia não. Vamos reduzir os custos nesta matéria também. Para além de reduzir os custos nesta matéria, vamos reduzir os custos com equipamentos no que concerne a questões de consumíveis. Desde logo, iluminação pública, introdução de LEDs. Segundo, água. Utilização, sempre que possível, água, quer do rio, água, quer dos próprios poços que se tem que criar. Por exemplo, para regar as escolas, pode-se criar poços para retirar a água desses poços e regar as escolas, os jardins, com água
que efetivamente não custaria nada à Câmara. Outra questão é a gestão dos espaços verdes. A fatura que neste momento a Câmara Municipal de Vizela está a pagar de gestão de espaços verdes tem que ser totalmente reorganizada em duas vertentes. Em primeiro, numa parceria efetiva com as juntas de freguesia e na possibilidade também numa outra parceria ou outsourcing deste mesmo serviço. Outro que é fundamental reduzir custos é com os custos de financiamento. Estes 4 milhões que foram reduzidos deviam ter sido 5 milhões, porque este milhão está a trazer custos à Câmara Municipal de Vizela. Se os 5 milhões que ficaram no banco fossem totalmente para pagar a dívida, neste momento a dívida da Câmara Municipal de Vizela não era tão elevada e nós pagávamos menos impostos. Por último, e não menos importante, duas situações fundamentais. Reduzir o número de funcionários de apoio, que é o caso concreto, não fazer nomeações políticas. Terminou. Reduzir a avença dos advogados e, por último, fazer... Já percebemos que, pelo menos nesta primeira ronda, não vai falar de obras públicas. Em seguida falarei, mas pareceu muito pertinente clarificar isto. Vamos passar então para António Veiga, da CDU. Vamos agora falar das obras públicas, que são a bandeira do programa eleitoral da força que está aqui a representar. Podemos começar por falar na construção do Centro de Congressos e Cultura, com auditório no edifício do Castelo. Podemos começar por aí. Mas só para repor na continuidade do que tem sido dito, obviamente que para se conseguir uma menor dívida da Câmara é preciso reduzir as receitas. E, efetivamente, haverá um conjunto de medidas que passarão, como aquilo que já foi dito, desde os LEDs à melhor gestão dos recursos, mas também é preciso perceber que isso implica um investimento. Portanto, nós, quando falamos, isto na continuidade do que vou explicar, nós, quando falamos na necessidade de ser feito e numa articulação, conforme se lê no nosso programa, numa inserção no triângulo das termas Rio e inserir o próprio espaço de congressos nesse triângulo. E porquê a importância do espaço de congresso? Porque se quisermos criar uma identidade do próprio da Vizela, e se quisermos dinamizar as termas, temos que ter medidas efetivas. Normalmente toda a gente fala em dinamizar as termas e esquece que as termas neste momento está um pouco fora de moda. Fora de moda por vários motivos. Por muito que nós queiramos, primeiro porque as condições não são as melhores. Segundo, porque deixaram de ser concessionadas a nível do próprio Sistema Nacional de Saúde. Depois, porque a maior parte dos especialistas que as prescrevem, muitas das vezes já não têm como referência uma ou outras termas, portanto, abrem o leque. Obras públicas, das termas já falámos no anterior. Pronto, mas é que isso é importante, porque ele está relacionado com isso. Para se nós quisermos dinamizar as termas, se nós quisermos dinamizar toda a triangulação, temos de ter uma área onde se congregue e onde se associe, por exemplo, como eu já disse, congressos, por exemplo, de várias especialistas de medicina, em que são potenciadores, prescritores de tratamentos termais, como a pneumologia, dermatologia, etc. E, portanto, se quisermos criar essa identidade e se quisermos criar em Vizela um nicho cultural, um nicho e de importância não só de termal, mas também noutros planos da cultura, é importante na triangulação do Rio criar, e visto que aquilo é um edifício que na nossa perspectiva há alguns anos atrás deveria ter sido ali a própria Câmara e não se terem criado pela nossa linha diretória em relação ao desenvolvimento a partir do Rio, e que dali se deveria ter criado o edifício e não ter feito um investimento megalómano que se fez, inserido onde agora está. Portanto, talvez o endividamento não tivesse sido tão grande e ali poderia estar uma nova centralização da cidade e a cidade crescer de uma outra forma mais ordenada. O tempo terminou, António Veiga. Vamos passar para João Lídio Costa, do Partido Socialista. Todos os candidatos, sem exceção, têm vindo a afirmar que os seus programas eleitorais se pautam pelo rigor e seriedade. João Lídio Costa também já o afirmou. Quais são as mais relevantes obras públicas que constam do manifesto eleitoral do Partido Socialista? O nosso programa é muito claro, nos diversos eixos, que são 9, essencialmente na parte da economia, emprego e inovação, na parte do urbanismo e acessibilidades, onde temos um plano de valorização da reabilitação urbana do centro da cidade de Vizela, o aumento do parque habitacional, o plano de ação de regeneração urbana, na recuperação da Praça da República e do Jardim Manuel Faria,
a redefinição da área de reabilitação urbana ARU, ao centro da cidade, para que instituições, por exemplo, a Santa Casa e os bombeiros possam beneficiar da dedução do IVA, o que até agora a Santa Casa sim, mas os bombeiros não conseguem. E para além disso, enfim, vamos depois também ao ambiente e proteção civil, acontece exatamente a mesma coisa, onde elencamos a melhoria, a estratégia também de mobilidade, a criação de unidade, pronto, a delegação, a reabilitação ou a requalificação da escola secundária, que vai ser lançada exatamente por isso, a requalificação do pavilhão desportivo da escola secundária, as experimentações que estão em curso para São Miguel e São João, a rua Joaquim Chicória, a Ponte Nova, que já foi apresentado projeto, conforme sabem, e que vai ser lançado, a questão da resolução da Ponte Lamela e o que isto pode representar face às obras que possam começar na Ponte Nova, a requalificação da zona central, a questão da tecnologia LED, que já está em causa, está a ser preparada a candidatura ao CIM do AVE, as pavimentações em curso, e que são muitas, e depois, enfim, no Passo de Cima, a empreitada que está finalizada, a Rua Travessa do Carreira que está finalizada, a Rua do Peso da Seara que está finalizada, Sampaio exatamente a mesma coisa. Consegui também ter muita coisa que foi feita. Aqui o colega do movimento acabou por referir que houve uma transferência de 5 milhões de euros de saldo de tesouraria, de caixa, e é uma verdade. E a gente pergunta porque é que ele não utilizou devidamente, porque é que ele não comunicou atempadamente, por forma a que na realidade fosse reportado diretamente nas contas. E aqui supõe-se imediatamente qualquer coisa para que não vale a pena agora entrarmos, senão vamos estar já aqui outra vez em questões que vão gerar alguma controvérsia. Esse dinheiro está disponível, esse dinheiro foi aplicado, esse dinheiro foi utilizado. A dívida da Câmara neste momento representa cerca de 108, ou está em 108,2, o que representa um grau de endividamento ou possibilidade de endividamento superior ao que... Vamos continuar com Jorge Pedrosa, da coligação PSD-CDS-PP. Todas as obras públicas que constam do programa da coligação são possíveis de executar num prazo de 4 anos, e quais são elas? Deixe-me, telegraficamente, antes um bocadinho, só concluir o meu pensamento relativamente à política fiscal. Nós também pretendemos fazer uma sindicância às contas da Câmara Municipal, porque precisamos de ver para onde é que foi tanto dinheiro ao longo destes 19 anos e também saber e avaliar onde é que há desperdício, porque só assim é que se pode também melhor aplicar os dinheiros que são de todos nós. Eu ouço aqui às vezes alguém a dizer eu digo nós, porque eu entendo a política como, digamos, um grupo de trabalho que me vai acompanhar e que vai procurar desenvolver políticas de modo a melhorar a vida das pessoas. E nós, sozinhos, não fazemos nada, precisamos, obviamente, de uma equipa ao nosso lado que nos possam ajudar para melhor servir as pessoas. Deixem-me também só fazer referência. As anteriores administrações que estiveram à frente digamos, dos destinos deste Conselho, as várias pessoas que ao longo destes 19 anos estiveram à frente deste Conselho, aqui há uma pessoa que teve também responsabilidades e sempre aprovou os orçamentos, mesmo orçamentos completamente megalómanos. Portanto, eu sei que, inclusivamente, o Sr. Vítor Hugo disse que sempre esteve solidário com os executivos, e o que me parece estranho é que deixou automaticamente de estar solidário só quando foi colocado fora, digamos, da variação com pelouros. Portanto, é estas coisas que é necessário referir e esclarecer. Relativamente a contas, eu acho que às vezes também não são feitas com o rigor devido, porque relativamente a baixar 0,025% o IMI, isso é um valor insignificante. Estamos a falar de 0,00, são décimas, ou melhor, centésimas que se irá baixar, e não compreendo, o Sr. Vítor Hugo falou que haverá uma diminuição nos 4 anos de 1 milhão e tal de euros de IMI. Com este abaixamento, isto são valores residuais. Mas referir as obras públicas. Nós, acima de tudo,
acima de tudo, temos um programa que, embora seja ambicioso, acreditamos que seja execuível, porque as pessoas não compreendem quando nós nos apresentamos às populações e assumimos que vamos fazer, e passados 4 anos aquilo que prometemos não está feito. E a verdade é o que tem acontecido ao longo destes 19 anos é que temos vindo de promessas em promessas, e uma série de infraestruturas que faltam no nosso concelho continuam por fazer. E volto a dizer, os responsáveis são sempre as mesmas pessoas, e há aqui pessoas que têm responsabilidades no cartório, desculpando o termo, mas é isso mesmo que aconteceu. Relativamente às obras mais emblemáticas que nós nos propomos fazer, nós temos a requalificação da Praça da República, nós temos Tem que terminar. a questão da ponte nova. Com certeza, eu entrarei novamente. Mas eu vou fazer um ponto de situação. Portanto, faltam nesta altura cerca de 4 minutos para o término da primeira hora. Uma vez que faltam estes 4 minutos, darei a palavra a cada um dos candidatos, 1 minuto cada um, para poderem dizer algo que possa ter ficado por dizer ainda nesta primeira hora. E neste caso, volto à ordem inicial do boletim de voto e começa precisamente Jorge Pedrosa por si. Portanto, poderá concluir se assim entender, mas teria que fazer este ponto de ordem, está bem? Um minuto para cada um dos candidatos. Mas o que eu estava a referir, e para concluir então, relativamente às obras mais emblemáticas, nós temos a requalificação da Praça da República, nós temos a questão da Ponte Nova, que é necessário ter uma intervenção de modo a servir melhor as populações, que todos os dias a atravessam e que têm uma série de constrangimentos. Nós temos o edifício Castelo, nós temos, obviamente, a escola secundária e, acima de tudo, que eu acho que também é importante, nós temos uma série de obras para cada uma das freguesias, porque consideramos que as freguesias têm um papel muito importante na realização de obra que sirva verdadeiramente às pessoas. Eu posso lhe dizer também, inclusivamente, no que diz respeito, por exemplo, a nível das acessibilidades. Nós preconizamos também que é necessário, para tornar este município um município mais atrativo e, obviamente, com outro tipo de possibilidades para a criação de riqueza e de investimento, as acessibilidades às autoestradas. Terminou. Portanto, vamos então ouvir Vítor Hugo Salgado, 1 minuto. Vítor Hugo Salgado do Movimento Vizela Sempre. Não irei falar sobre o tema, atendendo que depois, no início... A segunda ronda sobre obras públicas terá lugar quando abrirmos a segunda hora do debate. Vou circunscrever esta intervenção fazendo apenas 2 referências. A primeira é para dizer que é com enorme satisfação que vejo o Sr. Jorge Pedrosa atacar-me, porque isso demonstra que efetivamente já se juntou ao PS e que os dois juntos já me escolheram a mim como vencedor. Daí que é com enorme satisfação que o ataque conjunto à minha candidatura é positivo. Depois, dar 2 notas fundamentais, que é, vou colocar, quer o documento do balanço de 2016, que prova que ficaram 5 milhões de euros na Câmara Municipal de Vizela, em depósitos, no Facebook, para provar que o Sr. João Elídio Costa está a mentir, quando disse que não havia, nem estavam nas contas. Vou provar que estavam nas contas. E, em segundo lugar, vou também pôr no Facebook as contas da redução de impostos, porque eu não vou explicar ao Sr. Jorge Pedrosa neste momento esta redução, porque diz que é muito pouca, mas na realidade é 1 milhão e qualquer coisa, e eu vou colocar as contas objetivas. Vamos ouvir António Veiga, da CDU. Antes de mais nada, nós, o que é que será, independentemente de quem for o eleitor, o eleito nos próximos 1 de outubro, com esta hostilidade toda, com certeza o futuro já não se augura bom. Eu penso que nesse aspecto já é mau, porque o facto de se ter ideias diferentes não se ataca ninguém. Eu discordo do Vítor Hugo Salgado em muitos pontos, discordo do Elídio em muitos pontos, discordo do Jorge Pedrosa, no entanto, respeito-os como pessoas, enquanto são íntegras, e será assim que, se for eleito, continuarei a pensar e agir assim. É óbvio que, em relação ao que o Vítor Salgado agora disse, é óbvio que a redução, portanto, se houver redução do imposto, é óbvio que nos anos seguintes a aglomeração toda, mas isso são verdades de lá para ali, e penso que não era importante ser para aqui. Em relação ao património, só para fazer a chega em relação ao património, eu acho que uma das coisas que se errou neste programa, e quando vi tanta gente com capacidade intelectual, técnica e tudo mais a apoiar, pensei, bem, essa vai ser desta vez. António Veiga. João Lídio Costa, do Partido Socialista, 1 minuto, por favor. Muito rápido. Pegando no assunto da dívida, que há bocado não terminei,
Em 2016 o grau de cobertura da dívida era de 108,32%. O que quer dizer, quanto maior for este indicador, maior é a capacidade do município de satisfazer os seus compromissos. Relativamente à dívida, o limite é de 18 milhões de euros. Quanto aos 5 milhões de euros, eu já o referi, eles estavam lá. Não é aquilo que o colega aqui disse. Simplesmente foram encobertos, não foram passados exatamente para a conta de caixa, por forma a, na realidade, não poderem ser utilizados. Foram utilizados agora, e muitíssimo bem. Relativamente às obras que se pretende fazer, eu chamava a atenção só para uma e permitia-me aqui referir se houver tempo. Ainda tem a oportunidade de falar de obras públicas na segunda ronda. Sim, ainda, na segunda ronda. Esta é uma... Vai falar de obras públicas na segunda ronda? Sim, na segunda hora do debate. Então, deixo isso para a segunda parte, se não se importa. Agora, relativamente à questão da campanha, e aqui eu gostava de o referir. Quando se fala aqui em contenção... Terminou, João Lídio Costa, o tempo. Olha, é hora de fazermos de facto um pequeno intervalo. Ainda temos mais uma hora para falar de Vizela, das vossas propostas para Vizela. Nós vamos voltar já a seguir aos compromissos publicitários com a segunda hora deste debate, o frente a frente dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vizela nas eleições autárquicas de 1 de outubro. Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Sejam bem-vindos a esta segunda hora deste debate que reúne hoje aqui na Rádio Vizela os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vizela. Vou passar a recordá-los pela ordem de boletim de voto. Jorge Pedrosa, que se candidata pela coligação PSD, CDS-PP, Vizela para Todos. Vítor Hugo Salgado, que encabeça a lista do movimento Vizela Sempre. Marco Almeida, que lidera a candidatura do Bloco de Esquerda. António Veiga, que volta a candidatar-se pela CDU. E João Ilídio Costa, o candidato do Partido Socialista. De salientar novamente a ausência de Marco Almeida, segunda distrital do Bloco. Este encontra-se fora do país por motivos de ordem profissional. Terminamos a primeira hora deste debate a falar sobre obras públicas, aquelas que ocupam maior destaque nos programas eleitorais de cada candidatura, e será neste tema que nos vamos manter no arranque desta segunda hora com uma segunda ronda. Vamos manter, portanto, a ordem pela qual estávamos a colocar as perguntas na primeira hora, depois haverá rotatividade na colocação do tema seguinte. Por isso, Vítor Hugo Salgado, do movimento Vizela Sempre, quais as principais obras públicas, portanto, deste movimento? Pergunta que ficou ainda por responder na primeira hora deste debate, e pediria, como vou pedir a todos os candidatos, que digam quanto é que estas custam e de que forma que será possível executá-las, nomeadamente a sua comparticipação financeira. É fundamental as pessoas perceberem que o orçamento da Câmara Municipal de Vizela tem limites e que não se pode apresentar sucessiva e reiteradamente obras megalómanas sem dizer de onde é que vem o dinheiro, como é que se vai buscar dinheiro. Da mesma forma que não se pode dizer vamos baixar os impostos e como é que vamos buscar esse dinheiro. Daí que tem que se fazer uma análise objetiva das contas das câmaras, e eu, por exemplo, tive o cuidado de pensar e raciocinar sobre esta matéria, definir e preparar no programa eleitoral, dizendo que parte das obras que nós apresentamos só podem ser feitas com apoio comunitário, só podem ser feitas com o apoio do Estado. E o que acaba por acontecer é que nós temos que ter dados concretos e objetivos sobre isto, não podemos falar no ar. E depois fui à prestação de contas de 2016 de várias câmaras, inclusive da Vizela, e o que se verifica é que a Câmara Municipal de Vizela neste momento está a deixar fugir todos os fundos comunitários. A Câmara Municipal de Vizela não vai buscar fundos comunitários. E, por exemplo, a Câmara Municipal de Vizela, no ano 2016, executou 300 mil euros de fundos comunitários. Câmara Municipal de Guimarães, 1,5 milhão. Câmara Municipal de Famalicão, 1.800.000. Câmara Municipal de Felgueiras, 1.400.000. A Câmara Municipal de Santo Tirso, 2 milhões. E a Câmara Municipal de Lousada, 7.988.000. Para além disso, posso dizer que o Governo apresentou 180 milhões de euros para valorização de zonas empresariais e que Santo Tirso recebeu 700 mil euros, Felgueiras recebeu 8,5 milhões de euros, Guimarães recebeu 18,4 milhões de euros, Famalicão recebeu 5,37 milhões de euros e Vizela recebeu 0. E esta linha de apoio era para valorizar e construir zonas industriais e preparar os acessos às zonas industriais. Quais são as obras públicas do As nossas obras públicas. Em primeiro lugar, dizer que temos a construção de uma ponte de raiz, que já apresentamos o projeto, e que efetivamente somos absolutamente contra o projeto que a Câmara neste momento está a levar avante, que ainda não executou nem vai executar,
e que não se coaduna com a realidade e com a história do Concelho de Vizela. Uma segunda obra, a Praça da República. É fundamental recuperar a Praça da República através de um projeto participativo onde todos os vizelenses possam ponderar e debater sobre esta matéria. Em terceiro lugar, as habitações sociais. E aqui uma obra que tem que ser feita com o apoio do Estado. Uma obra que tem que ser feita com o apoio do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e demonstrar aqui que, efetivamente, o vereador, a vereadora, neste caso, responsável pelas habitações sociais durante o último mandato, deixou fugir esta obra. A cidade desportiva dividida em duas vertentes. Em primeiro lugar, os sintéticos para as várias freguesias, para 4 freguesias, e a introdução de um conjunto de mais-valias na zona ribeirinha. O parque industrial, outro investimento que tem que ser feito com o apoio do Governo. O acesso à autoestrada, outro investimento que tem que ser feito com o apoio do Governo. E um auditório municipal para cerca de 400 pessoas, outro investimento tem que ser feito com o apoio do Governo. Por outro lado, as piscinas naturais, já apresentámos um projeto, é um projeto completamente incipiente, tem um custo à volta de 80 mil euros, onde aproveitamos... Terminou o tempo. Vamos ter que prosseguir com António Veiga, da CDU. Sobre obras públicas, falou há pouco da reabilitação das margens do Rio Vizela. No programa da CDU consta a criação de um museu conjunto de indústria e das termas, mas também a requalificação do multiusos. Querá falar sobre estes projetos? Ou sobre eu falarei pormenorizadamente sobre esses projetos, mas há uma coisa que temos que ver, que foi a falta de linha orientadora que fez um conjunto de obras que em si elas não dão resposta efetiva à população. O caso do multiusos, que em termos de multiusos tem muito pouco, e que em termos de concertos e todo um conjunto de respostas não o dá na sua plenitude. E, portanto, foi um investimento, de certa forma, que não teve o feedback necessário. Em relação às obras públicas que nós propomos, para já os programas serão feitos para 4 anos. No entanto, as diretivas devem ser tomadas para conseguir fazer estas mesmas obras. Em relação a um conjunto de obras que se possa dizer na zona ribeirinha, todas elas têm que, antes de mais nada, fazer a requalificação do rio, das suas margens e todo por aí se deverá começar, embora isso envolva várias entidades e temos consciência plenamente disso, que essas várias entidades atuam. E muitas das vezes a obra apressa, o caso que aqui nunca se chegou a falar, mas que é o caso dos eventos, numa das coletividades e numa das coisas que mais trouxe turistas a Vizela, que é o golfe, o próprio campo em si, pela forma inadequada de construção e de inserção, tem neste momento fissuras em alguns dos seus aparelhos que impossibilitam, por exemplo, de imediato um novo campeonato, por exemplo, para fazer lá, e cuja manutenção é extremamente cara. Portanto, as obras têm que mais nada ser programadas e serem feitas gradualmente. E essa gradualmente, por isso é que nós falamos no Passeio Verde em todo o Vizela, que em si vai, conforme já aqui foi dito, trazer muito mais investimento para Vizela e em si a fazer maior retenção de verbas para o município. Em relação à construção do centro de congressos e de um centro cultural, obviamente que terão que ser aproveitadas, como não têm sido, as verbas comunitárias e investimentos da parte do Governo. Em relação à ligação à autoestrada, obviamente foi uma má negociação da parte do PS e de todos aqueles que passaram pelo Governo nos últimos tempos, em que, por interesses, se calhar, obscuros, nunca se conseguiu, objetivamente, uma boa negociação para sair a uma autoestrada, das poucas autoestradas que sai numa área que nem sequer pertence ao Concelho e usa o nome do Concelho e beneficiando mais outras zonas que é próprio Concelho. E a seguir faça um polo industrial em São Paio, cujo escoamento de tráfego e de trânsito de pesados é extremamente complicado. Depois, quando nós defendemos uma criação de uma nova ponte... Deixa-me só concluir isto. Temos que ser rígidos. Se os meus colegas não se importarem, só concluir isto. Mas eu penso que terei que ser rígida, porque depois terei que ter a mesma regra para todos, como deverá compreender. E vamos continuar a falar de obras públicas com João Lídio Costa, do Partido Socialista. Na primeira hora falou da requalificação, nomeadamente da Praça da República, falou também da requalificação da escola secundária, mas há outros projetos que fazem parte deste programa do PS.
Sim, há outros projetos, sem dúvida alguma, de uma forma muito racional e muito equilibrada, mesmo tendo em atenção o que ainda alguém há dias disse: investimentos em infraestruturas devem ser verdadeiramente cirúrgicos, de forma a garantir que produz efeitos estruturais e gera retorno socioeconómico. Isto, infelizmente, connosco existe. Connosco é o que está a passar. Quem conhece o nosso projeto, o nosso programa, ele assenta exatamente no projeto de racionalidade e de equilíbrio. Relativamente aos investimentos, ou àquilo que efetivamente já existe em Vizela, nós estamos confrontados com algumas realidades que nos vai obrigar a um esforço suplementar. É a questão do edifício sede do município, é a questão exatamente do castelo, que são os elefantes brancos que nós temos, e eu vou referir só aqui o seguinte. Tenho aqui uma carta que foi enviada por mim, professor Antunes, em 2003, para o Dr. Francisco, que era ao tempo o Presidente da Câmara Municipal de Vizela. A carta é longa, são muitos aspectos, e ela diz o seguinte: projeto base do edifício da Câmara. Projeto base do edifício, isto para não reportarem responsabilidades, não sei se estão a ver, para o promotor. O projeto base da arquitetura, por nós encomendado, nasceu com um menor volume, como pode ser confirmado pela maquete existente, tendo sido objeto de alterações ao longo do tempo de execução do projeto base e, posteriormente, ao longo do tempo que durou o projeto de execução. Isto parte do município. O nível 3 tem 816 metros, o nível 2, 1000, pronto, cerca de 8.000 metros quadrados no total, para não estarmos a perder tempo. Observando, contudo, as áreas acima citadas, chega-se à conclusão de que estamos perante uma estrutura megalómana para as reais necessidades em um município tão pequeno. Isto foi alertado exatamente nessa altura. Francamente, não nos revemos já no projeto atual, essencialmente no que concerne ao seu nível 3, setor político, que foi maquetizado por 647, tem agora 816. Este aumento, absolutamente desnecessário, acabou por retirar ao espaço a sua condição toda e toda a visibilidade e a importância que inicialmente apresentava. Enfim, e muitos mais considerando sobre esta situação. Relativamente ao castelo é exatamente o mesmo. Fui eu que propus ao Dr. Francisco, ao definir, já o referi, a sede do município, em princípio, deveria ser lá instalada. Recusou-a linearmente e quis avançar para um projeto de raiz. Como é que se concebe para que, passado uns anos, em 2008, vá comprar o castelo? O castelo é um elefante branco. Ele está a cair aos bocados. Vai ter-se encontrar uma solução que não sabemos qual. Não vale a pena estarmos cá com ilusões, atendendo até ao facto da libertação, ou seja, do saldo primário para que nós conseguimos libertar. Nós conseguimos libertar um saldo primário de cerca de 3.700.000 euros. Isto que fique claro. Conseguinte, por este tipo de obras que estão a ser apresentadas pelo movimento, meus caros amigos, nós precisamos de 20 anos, no mínimo, para executar. Estas obras já vêm ser elencadas desde 2001 e nunca foram exatamente executadas. Júlio da Costa, vamos ouvir Jorge Pedrosa também sobre as obras municipais. Já falou, portanto, de algumas na primeira hora deste debate, mas no seu programa estão apontadas outras, nomeadamente a requalificação do edifício do Castelo, agora, portanto, referido, mas também a conclusão do auditório municipal no município, portanto, no espaço do Conselho, bem como a criação de um parque industrial, entre outros projetos. Deixe-me só fazer uma pequenina abordagem relativamente ao Dr. Vítor Hugo, quando refere que nós temos alguma coligação. Não temos coligação com ninguém, nós pura e simplesmente acreditamos, e aquilo que eu sinto é que a população vizelense, os vizelenses querem uma mudança, e a verdadeira mudança está unicamente no projeto alternativo que eu estou a liderar. Porque foram sempre as mesmas pessoas. O Sr. Vítor Hugo Salgado esteve também no Executivo da Câmara Municipal, e algumas das promessas que ele apresenta, ou dos compromissos que assume perante o seu eleitorado, é de fazer determinadas obras que já desde 2001 que elas são necessárias. Há algumas intervenções no nosso Conselho que são extremamente necessárias. Eu digo uma, por exemplo, no que diz respeito à Ponte Nova. Nós temos um constrangimento do ponto de vista de fluidez do trânsito no nosso Conselho, já desde a altura em que nós, conseguimos a nossa independência administrativa, desde 19 de março de 98. E desde 19 de março até aos dias de hoje, entraram nos cofres do Estado, da Câmara Municipal, milhões e milhões e milhões de euros. E eu acho que foi
falta de vontade política e falta de estratégia, porque eu acho que é isso também que aconteceu ao longo destes 19 anos, uma estratégia pensada, devidamente pensada, daquilo que se pretendia para o nosso concelho, que fez com que uma série de outras infraestruturas não fossem criadas. Deixe-me referir, foi falado também aqui, e também está no nosso programa eleitoral, porque nós todos queremos, e isso estamos todos certamente de acordo, todos queremos o melhor para a nossa população e para as nossas gentes. Disso não tenho qualquer dúvida de qualquer candidato que se apresente a eleições. Mas o certo é que há necessidade efetiva de se fazer, e não tem sido feito. Nós precisamos, efetivamente, de cuidar do nosso coração, do coração da nossa cidade, da Praça da República, e haver ali uma ligação com o Jardim Manuel Faria. Nós temos um edifício que, efetivamente, está, a cair, e que é necessária uma intervenção, e que é necessário fazer-se essa intervenção no Castelo. E nós preconizamos, como diz o nosso programa eleitoral, uma intervenção de forma a criar ali uma Casa da Cultura que possa proporcionar, do ponto de vista cultural, digamos, uma oferta diferenciadora no nosso concelho relativamente a concelhos vizinhos. Nós temos uma intervenção nos espaços do concelho relativamente a um auditório. É um auditório mais pequeno, mas que o investimento necessário para concluir um auditório que já está nesse edifício já há vários anos, desde que ele foi inaugurado, e que a verdade é que nunca houve também vontade política de proporcionar às populações, neste caso aos vizelenses, um local aprazível onde pudessem, obviamente, até as próprias associações apresentar muitas das vezes os seus espetáculos, que não tem sido feito. Nós temos, e aí concordo, uma série de outras intervenções que vão necessitar e que necessitam inevitavelmente do apoio do Estado e do apoio europeu. E deixe-me só dizer que o Sr. Vítor Hugo Salgado, numa Assembleia Municipal, disse que o município não tinha dinheiro, não tinha 15% para completar as verbas que eram necessárias. Depois de termos estado a falar em obras públicas, é tempo de perceber se à lei dos investimentos agora anunciados haverá verbas disponíveis para investir numa área que diz respeito a todos e que é de extrema importância, que é a área social. Portanto, o próximo tema a debate é mesmo a política social. Agora começamos com António Veiga, da CDU. Qual deve ser, na área social, o papel do poder local? Em relação, ainda só uma conclusão em relação ao raciocínio que eu tinha, é que muitas das verbas que foram perdidas a nível de comunitário, portanto, como aqui já foi referido, foi pela falta de capacidade da Câmara ter os 15% para fazer alguns desses investimentos. E depois a Câmara também se perdeu em estudos e em algum património e acabou por não concluir. Eu dou exemplo, os 3 estudos que foram feitos em relação à Ponte Velha, em que transitaram sem qualquer, portanto, com os motivos apresentados pelos 3 estudos, e depois, como uma pequena intervenção, abriram a ponte sem qualquer referência a qualquer um desses estudos e quanto a mim, precárias e com riscos, porque não existem estudos em si que o comprovem. E os próprios estudos todos que se fizeram já sobre a Praça da República e as intervenções todas que se fizeram, que acabou por se esbanjar dinheiro e efetivamente não ter a resposta. Por isso é que quando nós falamos no património, o seu investimento é um investimento gradual e que se potencializa em si próprio pela necessidade pela necessidade da sua existência. Em relação à parte social, nós achamos que é extremamente importante, e o caso da habitação social não deixa de ter a sua importância, que é da competência de uma intervenção do Governo para essa mesma verba ser aplicada. Mas uma das coisas que é extremamente importante na área social será a consciência que de algum tipo de pobreza encapuçada e que muitas das vezes a própria Câmara não tem e o próprio psicólogo que tem, nem sempre tem e os intervenientes que têm a nível do serviço social não têm tido uma resposta cabal, porque as condições que se viveu nos últimos anos não foram as melhores sob o ponto de vista social, principalmente no governo do CDS-PSD. Portanto, a ação social em si, ela tem que ter em conta a pessoa e, de facto, os programas devem ser feitos não só numa inserção paisagística e toda a evolução a nível arquitetónico e de investimentos, mas também
principalmente investir nas pessoas. E essa intervenção é importante desde o tipo de formação que se dá às pessoas, porque inserindo as pessoas, elas de certa forma se diminui as condições de pobreza e a exclusão social. E a informação das próprias serviços que há disponíveis nem sempre têm sido bem conseguidos atualmente pela Câmara. E, portanto, a existência de alguns serviços, de alguns apoios, de alguns cabazes para famílias necessitadas numa loja social, por exemplo, é uma das nossas medidas, entre outras medidas que apresentamos no programa. Partido Socialista. E vou-lhe perguntar se o município de Vizela é hoje um município solidário com a sua população ou se é preciso ir mais longe. O município de Vizela é um município solidário, sem dúvida alguma, mas vai mais longe. As áreas, os eixos mais importantes que nós definimos no nosso programa assentam fundamentalmente na coesão social, na coesão e solidariedade social, na economia, emprego e formação e na juventude. São as áreas que para nós são prioritárias. E porquê? Precisamos, na realidade, ter um extrato jovem, devidamente estruturado e devidamente formado. Só assim é que nós conseguiremos melhorar toda a nossa vivência e mesmo toda a nossa participação ativa no processo produtivo e, ao mesmo tempo, cuidar também pelas pessoas mais idosas, que, infelizmente, e com o passar do tempo, cada vez são em número mais elevado. Vizela ainda consegue ser um município relativamente jovem, teve cerca de 197 nascimentos contra 170 e poucos mortes, contrariamente àquilo que já é o contrário exatamente a média geral a nível nacional, e nós devemos prestar uma certa atenção exatamente a isto. Nós, nessa parte, temos aqui uma série de coisas que estão elencadas. A estratégia para a intervenção social no Concelho de Vizela, definir claramente metas e áreas prioritárias de intervenção, programa de apoios eventuais a estratos sociais desfavorecidos, para que nós vamos efetivamente atacar, gabinete de apoio psicológico, pronto, consultas, não vale a pena, que o programa define claramente isso e podem ler, manter em funcionamento a oficina domiciliária, recensear todos os idosos do Concelho e desenvolver medidas de combate ao isolamento, e depois, enfim, na área também da atividade, promover e apoiar programas de apoio. João Lídio Costa, peço que se direcione para o microfone, se estão lá em casa, não ouvirão nas melhores condições. Por isso, nestas áreas nós temos efetivamente muita coisa a fazer, mas eu agora voltava a voltar atrás um bocadinho relativamente à questão ainda dos investimentos. E relativamente aos investimentos, queria dizer o seguinte: os quadros comunitários, o 2020 propriamente está fechado. Não vale a pena, estamos a perder muito tempo. Aliás, toda a gente neste momento já pensa exatamente no 2027. O próprio Governo, inclusive, já está a dar esclarecimentos nesse sentido. Nós vamos aproveitar devidamente isso e exercer a magistratura da influência. Temos alguns ministros com quem já tivemos reuniões, é o caso do Ministro da Economia, o caso do Ministro da Administração Interna e o caso do Ministro do Ambiente, que se prontificaram exatamente a ajudar. Portanto, nós vamos exercer fundamentalmente a magistratura da influência por forma a debelar ou ultrapassar determinadas situações que de outra forma será impossível fazê-lo. Relativamente aos investimentos, e que não há grande tempo, os 3 minutos, a questão das termas é um assunto fundamental, já foi e terminou o tempo. Pronto. Portanto, Jorge Pedrosa, da coligação PSD-CDS-PP, neste momento, ao nível social, quais são as principais carências do Concelho de Vizela e de que forma é que a coligação se propõe a intervir nesta área? Fátima, nós temos uma série de medidas relativamente a esta área, porque, tendo em conta que nos preocupamos com as pessoas e que o nosso enfoque principal são as pessoas, como é óbvio, esta área tem uma importância muito grande no nosso programa. Nós temos como objetivo uma interligação com as várias instituições de solidariedade social do Concelho, no sentido de darmos resposta às necessidades
e apoiar as famílias mais carenciadas do nosso município. Nós temos de ser proativos. Há, por vezes, infelizmente, muita pobreza ainda encoberta e que deve haver uma proatividade do próprio digamos, dos serviços da área social do Conselho, no sentido de darmos resposta a essas necessidades. Nós temos, eu vou até referir aqui uma das medidas também, que eu tenho andado em campanha, como é natural nesta altura, e tenho batido à porta das pessoas e tenho assistido por vezes a situações que são dramáticas, por vezes. Quando vemos pessoas já com uma idade avançada, em que estão excluídas praticamente da sociedade, porque por vezes também não têm um suporte e uma retaguarda familiar que as possa ajudar, e depois ainda têm mais dificuldades no que diz respeito à aquisição de medicamentos. Nós temos uma das propostas, ajudar financeiramente as pessoas mais carenciadas, nomeadamente as pessoas idosas, porque eu acho que um município que se preze não pode ter pessoas que não possam comprar medicamentos para fazer face aos problemas de saúde que por vezes aparecem. Portanto, essa é uma das medidas. As medidas que nós temos estão explanadas no nosso programa. Eu posso também referir que podemos ser proativos no sentido até de dinamizar com algumas medidas o comércio local. Nós temos uma das medidas de apoio à natalidade nesta área que pressupõe, digamos, a entrega de vales de desconto no comércio local, ou seja, podemos estar, de certa forma, a dar incentivos ao aumento da natalidade, embora que, ao contrário de outros municípios, nós até não estejamos numa situação tão dramática como existe em outros municípios e no nosso país, inclusive do ponto de vista demográfico, que é necessário dar resposta e é necessário estar atento a essas situações. Portanto, nós temos uma série de medidas no sentido de nos colocarmos ao lado das pessoas. Nós preconizamos isso e é esse uma das nossas batalhas, procurar desenvolver o nosso Conselho, mas sempre pensando nas pessoas e nos mais carenciados. Nós, só para terminar, também pretendemos criar e constituir um banco de voluntariado. Queremos envolver as pessoas nas reais necessidades das populações. Vítor Hugo Salgado, Movimento Vizela Sempre. A economia tem dado sinais de crescimento e a taxa de desemprego também reduziu, mas a área social também deverá, no seu entender, ser encarada como um eixo prioritário de ação. E que propostas tem o Movimento Vizela Sempre para apresentar nesta área? Sem dúvida, a área social é essencial na estratégia do Movimento Vizela Sempre. Dar aqui duas notas relevantes antes de fazer a minha intervenção. Em primeiro lugar, dizer que este debate é o espelho da campanha eleitoral. E cada vez que o Sr. João Elídio Costa fala, não há uma única vez que não ataque objetivamente o Movimento Vizela Sempre e a mim próprio. Em segundo lugar, sobre o Sr. Jorge Pedrosa, dizer-lhe que ele está um bocadinho confundido, porque não fui eu que fui o Presidente da Câmara, em primeiro lugar, e que eu também não fujo às minhas responsabilidades. E, enquanto jurista, deveria saber como é que se estrutura e como é que funciona uma Câmara Municipal. E sabe, efetivamente, que dentro dessa estrutura e dentro dessa Câmara Municipal existe delegação de competências. E onde eu fui responsável pelo urbanismo, que por acaso fez-se história, e aprovou-se o Plano Diretor Municipal depois do Conselho andar 13 anos, e eu no ano e meio aprovei o PDM. E depois, para além disso, do ponto de vista financeiro, que a reestruturação financeira foi totalmente feita na altura em que eu estive na Câmara e que agora só se vive e se estraga o que bem feito foi feito nessa altura. Para além disso, se quiser atacar alguém, pode sim atacar a candidatura do PS, porque, em primeiro lugar, o vice-presidente é uma pessoa, a vice-presidente Dora Gaspar, que já está na Câmara há 15 anos, e, em segundo lugar, a manter-se o que vem a público, temos na mesma o Sr. João Paulo como chefe de gabinete. Sobre a questão social, dizer desde logo aqui que é prioritário para nós e nós temos um conjunto de medidas. Mais do que fazer uma análise e um diagnóstico, achamos que tem que haver medidas concretas no que concerne à área social. Em primeiro lugar, dizer que vamos criar o cheque bebé, que efetivamente é para cada família que tenha uma criança, terá um apoio de 1.000 euros para as despesas iniciais. Vamos disponibilizar habitações sociais para os mais carenciados. É nosso objetivo acabar com um programa que começou e que nunca mais teve fim. Fazer a revisão da fórmula de financiamento às instituições de cariz social. Nós, na Câmara Municipal de Vizela, definimos uma regra fundamental, que é as instituições do Conselho que mais vão receber da Câmara Municipal são as instituições de
de cariz social. Estas são as instituições que mais vão ter verbas, quer do ponto de vista do contrato de programa, quer do ponto de vista do financiamento corrente. Para além disso, é nosso objetivo construir 2 centros de dia, um na União de Freguesias de Gil de Sampaio e Vizela e outro em Enfias, aproveitando estruturas existentes e que permite, com pouco investimento, reorganizar a rede social nestas 2 freguesias. Para além disso, queremos combater a solidão e o isolamento das pessoas e, ao mesmo tempo, promover um envelhecimento saudável e ativo. Vamos investir na motivação para a utilização das oficinas inclusivas, vamos manter o apoio e diversificar em estreita ligação com as juntas de freguesia o tradicional passeio anual sénior do município, vamos instituir a ceia de Natal para os idosos e vamos criar e regulamentar um Conselho Municipal que vai permitir reestruturar, reorganizar a rede que efetivamente neste momento não está nas melhores condições. Estamos a caminhar para o final deste debate. Desde as primeiras eleições em Vizela, em 2001, que o Conselho é governado num modelo de maioria absoluta. No entanto, nós hoje queremos saber aquilo com que os vizelenses poderão contar caso se verifique uma alteração e o partido com mais votos, embora vença, apenas o consiga num cenário de maioria simples, uma maioria relativa. Começamos por si, António Veiga, da CDU. A CDU está disponível para uma coligação pós-eleitoral? A CDU está disponível para dialogar. Em relação à coligação, nós nunca nos escusamos a esse tipo de diálogo. No entanto, nesta campanha tem-se feito aquilo que, em termos de ação bélica, é mais básico. Aliás, se alguém tivesse passado pela Academia Militar, teria percebido, primeiro, a primeira regra que César implantou: dividir para reinar. Segunda regra, eu. Ou seja, a personalização do sucesso e das ações. Aqui se chama um sistema ditatorial. Segundo, fazer barulho para confundir. Portanto, estas foram as regras básicas que se tem feito em Vizela e as pessoas podem achar isto muito interessante para conversas de café, mas que, em termos do futuro, das condições que vão ter de trabalho, vai ter repercussões muito graves com a qual a CDU não compactua. Por último, devo acrescentar que esta forma de fazer e se apresentar projetos não é em si a mais objetiva. Pensava que as pessoas, tendo-se rodeado de tanta gente com capacidade intelectual para dar mais valias, se discutisse as coisas de uma maior e mais premente. Mesmo até o caso da discussão em relação a algumas das ações que os diferentes candidatos apresentaram, na qual nós também temos algumas semelhantes. O caso da piscina biológica, que lhe chamam natural, mas chama-se piscina biológica, todo um conjunto disso terá a ser feito em função das intervenções que se façam no Rio, e era isso interessante que nós viéssemos para aqui falar. Em relação, por exemplo, à ponte, à atrocidade que se quer fazer à Ponte Nova, a sua desvinculação e a sua descaracterização é uma aberração em si. No entanto, quando argumentam com leito de cheia, esquecem-se que a Ponte Nova também está em leito de cheia e foi construída. As intervenções teriam de ser feitas quer a nível da estrada, como eu ainda há bocado falava com o Vítor Hugo Salgado, isso sem qualquer problema do ter dito. Era essa cotização que se deveria falar, essa era a sua honestidade intelectual que deveria falarmos. Era para isso que eu pensava que todos nós iríamos fazer uma campanha esclarecedora em que todos fôssemos intervenientes, com ideias diferentes e que as pudéssemos discutir com honestidade e frontalidade. Remexer demasiado no passado, eu penso que não é o ponto principal. Acho que nós devemos olhar para o passado, não para o repetir nos seus erros. E aquilo que se preconiza no futuro, se tudo se mantiver conforme está e se não houver uma força da CDU presente na Câmara, o facto é que se vai repetir com as mesmas pessoas praticamente, em lugares diferentes, com ações diferentes, isso e ao que me parece, tudo numa estrutura muito, muito igual, em que não se preocupam mais com uma política de alcofa, mais com interesses obscuros que não quero, não sei também até que ponto serão interesses de vária ordem, mas que deveriam ter como objetivo de facto Vizela e conseguirem nos discutir isso uma verdadeira frontalidade. Também tentaram nos abafar, mas esqueceram-se que nós mesmo abafados somos sementes e germinamos ideias, como o caso da marca Vizela. António Veiga, vamos ouvir João Lídio Costa do Partido Socialista e perguntar se do lado precisamente da sua candidatura, do Partido Socialista, há abertura para coligações pós-eleitorais? Nós não pensamos neste momento nessa situação. Pensamos que vamos ganhar as eleições,
Aliás, informei na quinta-feira passada da sondagem que foi feita. Ela está aqui, Intercampos, podem olhar para ela. Ela dá a vitória ao Partido Socialista, sem dúvida alguma, e foi feita num universo de população superior a 18 anos, amostra de 500 entrevistas, recolha presencial e direta, entrevistas pessoais e diretas porta a porta. O trabalho de campo decorreu entre 8 e 12 de setembro e foi realizado por 15 entrevistadores. Isto é o sinal evidente... Tem que falar direcionado para o microfone. Pronto, isto é o sinal evidente daquilo que está a passar, em primeiro lugar, para que os nossos radio-ouvintes ouçam bem aquilo que temos a transmitir. Relativamente à questão que foi colocada... Mas ainda não respondeu à minha questão, porque... Por isso, nós estamos a pensar ganhar as eleições, na altura própria, ganhamos com a maioria muitíssimo bem, ganhamos com a minoria, estaremos disponíveis exatamente para discutir oportunamente essa solução. Com todas as candidaturas? Neste momento, todas as candidaturas, Rodrigo Costa? Será discutido, será analisado ao tempo e nessa altura a decisão será tomada. Permita-me só que lhe coloque outra questão nesta matéria. Se não vencer as eleições, mas for eleito vereador, vai exercer o cargo? É outra situação que decidirei na altura. Já respondi aqui, já me fez essa pergunta em tempo e eu já lhe dei a resposta. Porque o disse seguinte, que já sabe qual foi a resposta que lhe dei, bombeiros. não vale a pena estar exatamente a repeti-la neste momento. Pronto, estamos a passar tempo e depois vamos a os 3 minutos que terminaram. Não estou a passar tempo, estou a colocar questões. Exatamente. Pronto, relativamente às questões que foram colocadas aqui pelo Vítor Hugo Salgado, eu não posso de forma nenhuma aceitar. Por um lado vitimiza-se, está sempre a vitimizar, por outro lado se a atacar. Colocar a questão da Dora Gaspar, colocar a questão de João Palermo, que não estão em cima da mesa, a Dora Gaspar sim, que é a segunda na lista, e posso dizê-lo com muito orgulho, é a pessoa mais capaz, neste momento, que o município tem, em termos de executivo, digam lá o que quiserem, aliás, tem-se verificado isso nas próprias Assembleias Municipais. Por isso, surpreende-me exatamente este tipo de discussão que não nos leva a lado absolutamente algum. Relativamente aos interesses obscuros, eu quero dizer claramente, comigo não há interesses obscuros. Toda a gente sabe perfeitamente a forma como eu estou na vida. Aliás, basta olhar para os bombeiros, a política de rigor e de eficiência e de competência que lá foi exercida. Na Câmara vai acontecer exatamente o mesmo. Fiz uma promessa na quinta-feira passada. Há muita gente temerosa já, que eu na realidade vá para o poder, porque o líder é que define, e aqui disse muito bem, tem responsabilidades diretas em tudo aquilo que se passou, mas para todos os efeitos tem alguém acima dele também. Mas dentro das suas responsabilidades deve influenciar, como é natural, quem está acima, que as decisões a se tomarem sejam as adequadas, de maneira que eu vou fazer aquilo que já realmente disse, e toda a gente sabe. Cortar a direito, fazer a limpeza naquilo que na realidade é preciso fazer-se. E há muita gente muito incomodada relativamente a essa situação. Corto a direito, sou um indivíduo muito correto e muito honesto e podem ter a certeza absoluta que a promessa formal que façam aos vigilantes é que isso efetivamente vai acontecer. Vamos então ouvir Jorge Pedrosa sobre o mesmo tema da coligação PSD-CDS-PP. Uma coligação pós-eleitoral é uma possibilidade que é encarada pela força política que lidera? Fátima, deixe-me muito claramente referir-lhe o seguinte. Relativamente a essa situação, nós não colocamos cenários ou fazemos projeções antes das eleições decorrer. No dia 1 de outubro, aquilo que nós apelamos é que as pessoas olhem para os 19 anos que este município tem. E aquilo que nós vamos apelar é à mudança. À mudança e que as pessoas nos deem, efetivamente, a confiança para nós podermos governar com maioria absoluta os destinos deste concelho. Portanto, com essa questão, a resposta que eu lhe estou a dar, neste momento nós não colocamos outra questão senão que seja a ganhar as eleições e ganhar com maioria. Pós-eleições, depois poderemos discutir todos os cenários, mas é pós-eleições. Eu recordo que na última semana o Movimento Vizela sempre veio afirmar que estranhava o silêncio da coligação relativamente à posição adotada, que eles consideram que está a ser adotada pela Câmara em relação às diferentes candidaturas, acusou a coligação de ter, e passo a citar, uma resta de esperança de uma coligação pós-eleitoral com o PS. O que eu tenho a dizer acerca disto? Não, olha, são completamente absurdos, ditos por um movimento que eu acho que está desesperado. Porque, veja, já foi aqui dito que nós não atacamos o Partido Socialista. Eu acho que as pessoas andam distraídas. Nós atacamos todos os que estiveram
à frente dos destinos deste Conselho nos últimos 19 anos. E foram sempre os mesmos, que se dividiram e agora temos um PS-A e um PS-B. É aquilo que acontece. Temos dissidentes de um lado que se agora querem fazer passar por independência. Isto não existe. E quando eu ouço uma pessoa sempre a dizer eu, convenhamos que as coisas não se fazem sozinhas, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, à aprovação do PDM. A aprovação do PDM foi aprovado na Assembleia Municipal. E, portanto, não é algo que depende somente de uma pessoa. Eu acho que às vezes são ditas algumas coisas para baralhar, para confundir, e que, do ponto de vista até do conhecimento jurídico, demonstram algumas lacunas. Por exemplo, ainda esta semana, e deixem-me em abono da verdade, referir o seguinte. Desta semana, o próprio jornal, o RV Jornal, publicou, e tenho aqui ao meu lado, que é pena as pessoas em casa não ver, tenho aqui na capa e contracapa uma publicidade, que é publicidade comercial, e que eu passo a ler o artigo da Lei 72A/2015. O artigo 10º, número 1. A partir da publicação do decreto que marca a data da eleição ou do referendo, é proibida a propaganda política feita direta ou indiretamente através dos meios de publicidade comercial. Ora, isto foi cometido uma ilegalidade. E, portanto, há que ser dito, olha, nós temos feito o nosso caminho, sabe? Nós não fazemos arraiais todos os dias, não temos porco no espeto todos os dias, não sei se é isso que se estão a referir, que nós estamos muito calados. Como eu disse, eu tenho andado a bater à porta das pessoas e a falar diretamente com as pessoas. E eu acho que umas eleições locais, que é as eleições mais próximas das pessoas, são as eleições que nós temos de estar ao lado das pessoas e falar com as pessoas, ouvir as pessoas. E é isso que eu tenho feito, sabe? Depois, espero, como é óbvio, que a população vizelense nos dê a confiança e possamos, obviamente, implementar aquilo que nós pretendemos fazer pelo povo, pela população vizelense e por todas as pessoas que vivem no nosso concelho. Tem de terminar, mas ainda antes de passar para Vítor Hugo Salgado, Movimento Vizela Sempre, uma vez que visou o RV Jornal, dizer-lhe que no final remeteremos, portanto, o parecer da ERC sobre a matéria, porque o RV Jornal não procederia a essa publicação se a ERC o tivesse considerado ilegal, como deveria esperar. Portanto, Vítor Hugo Salgado, Movimento Vizela Sempre, duas perguntas. Se vencer as eleições no próximo dia 1 de outubro, no cenário de maioria simples, está aberta a possibilidade de uma coligação pós-eleitoral? E depois fazer a mesma pergunta que fiz a João Lídio Costa. Se for eleito vereador, se vai exercer o cargo? Muito bem. Em primeiro lugar, respondendo à primeira questão sobre se faria ou não faria uma coligação após as eleições, eu posso dizer que estou convicto que isso não é necessário. Não só pela mobilização que tenho sentido ao longo dos últimos tempos na rua, pela mobilização que tenho sentido nas nossas iniciativas, pelo trabalho que temos feito no porta a porta e nas mais variadas ações de campanha, mas sobretudo porque também tenho uma sondagem, que é da Consulmark. Ou melhor, eu não tenho uma sondagem, eu tenho 3 sondagens. Uma que foi feita em agosto do ano passado, final de julho, início de agosto, uma que foi feita em janeiro deste ano e outra que foi feita em agosto deste ano. E os resultados são categóricos. O Movimento Vizela Sempre ganha com maioria absoluta, sem qualquer tipo de problema. Esta sondagem foi feita numa amostra de 278 vizelenses, distribuídos proporcionalmente por todo o concelho. Este trabalho foi feito por 18 entrevistadores e todo o trabalho foi feito com base na legalidade e nos aspectos metodológicos de cada uma das sondagens. De notar uma coisa que é contraditória, mas que é a profunda realidade. É que Dinis Costa, nas primeiras sondagens, estava melhor cotado que o que João Lídio Costa, neste momento, se encontra cotado nas sondagens. O que quer dizer que Dinis Costa era melhor candidato pelo Partido Socialista do que João Lídio Costa. E eu vou explicar porquê. Porque, na realidade, o povo de Vizela não anda a dormir. O que se passa, efetivamente, quando dizem que há um PSD-A e um PSD-B, o que há, na realidade, é um PSD-A e um PSD-B. E a prova está aqui. Eu tenho aqui 2 fotografias que é Descubra as Diferenças, Carlos Alberto, onde está, nas autárquicas de 2001, Carlos Alberto representando o PSD num debate autárquico, em nome do PSD, contra o Dr. Francisco Ferreira. E em baixo, novamente, num debate das autárquicas de 2017, está Carlos Alberto a representar o PS. E isto são 2 momentos em que o PSD-A e o PSD-B se encontram. Mas há mais. E chega ao ridículo de, você sabe que há um candidato à Assembleia Municipal pelo Partido Socialista que teve no seu jantar de apresentação. E que, no jantar de apresentação, da sua apresentação, no dia 14 de janeiro, estava este candidato, que é o candidato atual do Partido Socialista à Assembleia Municipal, está aqui a fotografia, ao lado do
Sr. Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD e presidente da distrital do PSD, e com Altino Bessa, vereador da Câmara de Braga, presidente da distrital do CDS-PP. E agora, momentos mais tarde, no dia 21 de julho, ele está aqui ao lado do Joaquim Barreto, presidente da distrital do PSD. Quer dizer que não há um PSA e um PSB. Há um PSD-A e um PSD-B. Olho para a minha cara de preocupado. Pronto. E há outro. Para terminar, eu podia dar outros exemplos. Não trouxe fotografias, mas vou-lhe dar 2 exemplos. Horácio Val, candidato pela coligação em 2009, agora candidato pelo PS Vizela, mudando do PSD para o PS. Outro candidato, António Costa, em Santo Adrião, candidato pelo PSD e presidente da Junta pelo PSD, e agora candidato pelo PS. Quer dizer que não há um PSA e um PSB, o que há 2 PSDs e um encapotado. Para terminar, só lhe respondo... Terminou o tempo e nós vamos ter que levar o rigor, portanto, até ao final. Até porque estamos mesmo no final e é momento de darmos 1 minuto a cada um de vocês para darem uma palavra ao eleitorado. Vamos manter a rotatividade, portanto, neste caso será João Lídio Costa, do Partido Socialista, o primeiro a tomar da palavra. Começo por dizer só o seguinte: o Vítor Hugo Salgado, que se deixe de demagogias. Os vizelantes já o conhecem. Cidadãs e cidadãos vizelantes, candidato-me à Câmara Municipal de Vizela porque gosto de Vizela, da terra e sua gente. Fiz-lo pela memória de meus pais, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro comum. Acredito que serei o próximo Presidente da Câmara e desde já prometo-vos uma política de rigor, honestidade, eficiência e competência, como fiz em toda a minha vida profissional e associativa, como são um bom exemplo os bombeiros voluntários de Vizela. Convidei gente boa e capaz nos vários quadrantes da sociedade civil para abraçar este projeto, o nosso projeto, o projeto que mudará a Vizela, e foram tantos que acreditaram e voluntariamente aderiram. Todos os elementos das diversas listas e jovens que integram os 9 eixos programáticos da nossa candidatura, na UTAM, Unidade Técnica de Apoio Municipal, acreditaram no projeto em regime pro bono para fazerem acreditar todos os cidadãos vizelantes também. Sentimos que os cidadãos estão fartos, cansados e ausentes da política, mas este PS renovado está aqui, comigo ao lame, e com todos os jovens para fazer acreditar também os jovens são o nosso futuro. Jorge Pedrosa, da coligação PSD-CDS-PP. Eu, como já disse, se tudo estivesse bem no nosso concelho, muito provavelmente não estaria aqui como candidato. Eu acho que é necessário fazer algo diferente, é necessário uma mudança no nosso concelho, e essa mudança acabamos de ver aqui, que não é por esta pessoa que está aqui à minha frente, nomeadamente o Sr. Vítor Hugo Salgado. Não será um projeto que eu acho que trará alguma mudança ao nosso concelho, nem o projeto liderado pelo Sr. João Lídio Costa, nem o projeto liderado pela CDU. Eu acredito sinceramente que um projeto alternativo para Vizela é o projeto liderado por mim na coligação Vizela é para Todos, de mudança. E se os vizelenses quiserem rigor, competência, seriedade, honestidade, e que os valores como a honra voltem à Câmara Municipal, e que este município seja verdadeiramente governado e não que as pessoas que lá têm estado se governem à custa dele, eu estarei disponível e estou disponível, obviamente, para liderar os destinos deste concelho, como espero. Terminado que está o tempo, vamos ouvir Vítor Hugo Salgado, do Movimento Vizela Sempre. O que eu peço aos vizelenses é que vão votar. Faz parte da democracia, é um dever cívico e, na minha opinião, no período que Vizela atravessa, é fundamental reduzir a abstenção e que os vizelenses votem nas próximas eleições autárquicas. Votar nas próximas eleições autárquicas é, na minha opinião, fazer história. Fazer história porque temos que terminar com o reinado do Partido Socialista em Vizela, e fazer história para dar sentido à história do nosso concelho. O concelho de Vizela é um dos concelhos com maior responsabilidade histórica no que concerne à sua autarquia. Lutamos durante anos, décadas, pela nossa autonomia. Por isso mesmo, temos que ser nós próprios, temos que ser nós vizelenses, a dizer que valeu a pena lutar, que valeu a pena sermos independentes. E só vale a pena sermos independentes se tivermos pessoas as melhores e projetos os melhores. E eu acredito que os melhores projetos e as melhores pessoas estão no Movimento Vizela Sempre. Por isso pede-se o voto no Movimento Vizela Sempre. Antes de mais nada, eu também quero apelar ao voto, que provavelmente poderão mudar as histórias, mas não vão em histórias. Esse é o primeiro que eu tenho a fazer. Portanto, a importância da CDU é extremamente importante, porque não há um PCP-A nem um PCP-B. O PCP esteve sempre
com a mesma cara a defender os interesses de Vizela, mesmo sem ter eleitos, sempre se preocupou com os reais problemas do Conselho. E disso ninguém o pode acusar do contrário. O facto é que nós levámos a sério estas eleições e, dentro da nossa humildade, apresentámos um programa que é viável e que sobre ele também que quisemos tornar mais amplo o debate, mas tal qual que, se não se mudar o paradigma atualmente da política em Vizela, vão estar os políticos todos de Vizela de costas voltados uns para os outros, acusando-se mutuamente. Daí a importância da nossa força estar presente nas próximas eleições com o resultado dos eleitores de Vizela. E antes de terminar este debate, dizer que chegou recentemente, portanto, ao nosso e-mail, um comunicado do candidato do Bloco de Esquerda, Marco Almeida, que pediu para que fosse lido. Ele também não é extenso, não esteve cá, portanto é o que eu vou fazer agora. Em nome do Bloco e da candidatura que represento, diz Marco Almeida, antes de mais gostaria de agradecer à Rádio Vizela pelo convite e por motivos que me são alheios não consigo chegar a tempo do debate. Queria apenas lembrar que daqui a uma semana todo este frenesim das eleições passou e, para o bem de Vizela, o Bloco vai eleger, implementar as suas ideias e vai mudar a forma de fazer política em Vizela. Não temos projetos megalómanos, nem sonhos, mas temos a esperança de que Vizela pode seguir um rumo correto. Vamos fazer de Vizela um lugar mais aprazível para se viver. Trabalharemos com todos em prol de Vizela, só não alinharemos em sonhos nem devaneios, porque os vizelenses estão a pagar a fatura desses mesmos devaneios. Gostaria de lembrar também aos outros candidatos que dos inimigos de Vizela não reza a história. Pela candidatura do Bloco de Esquerda, assinado Marco Almeida. Depois disto, agradecer a todos pela vossa presença neste debate. O nosso tempo, de facto, chegou ao fim. Foi curto, mas vocês terão a próxima semana para estarem em contacto com o eleitorado e transmitirem as ideias que não conseguiram fazer cá. Este foi o debate, o último de 2, com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Vizela. As eleições estão agendadas para o dia 1 de outubro, dia em que a Rádio Vizela vai conduzir uma emissão especial para lhe fazer chegar todos os resultados, mas também as reações de todos os protagonistas. Rádio Vizela, o melhor da informação regional. Boa tarde e bom fim de semana. Eleições autárquicas 2017. A Rádio Vizela na linha da frente da informação local com debates autárquicos. Os candidatos frente a frente. As propostas eleitorais para os próximos 4 anos. Para que vote esclarecido no próximo dia 1 de outubro. Rádio Vizela. O privilégio de o informar é nosso.